Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, uma lição de humildade. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são: uma história real sobre a humildade. Segundo, humildade implica autoconhecimento. Terceiro, humildade versus ostentação. Nosso textuário se encontra em João capítulo 13, versículo 15, que diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. A verdade prática diz que a submissão e o serviço são características de maturidade e também de grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A palavra-chave é humildade. Humildade, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa modéstia, significa simplicidade. Primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. Primeiro subtópico, o lava-pés. Você já ouviu falar do lava-pés? Então você vai ouvir falar agora. Se você nunca ouviu, vai ouvir falar agora. Se já ouviu, vai ouvir novamente. Quando Jesus ele celebrou a última Páscoa, ou a última ceia pascal, ceia da Páscoa, com os seus discípulos, ele lavou os pés de cada um deles, usando o exemplo de um servo da casa, para poder transmitir para eles uma lição sobre a humildade no reino de Deus. Então, João capítulo 13, versículo 1, essa história está no Evangelho de João, no capítulo 13, tá? O versículo 1 do capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nessa ceia de Páscoa, o Senhor ele instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia, como nós chamamos hoje, ou Ceia do Senhor. Começou cedo hoje, né? Santa Ceia ou Ceia do Senhor, que é um encontro que nós realizamos atualmente. No nosso caso, nós fazemos mensalmente. Há algumas denominações que fazem anualmente. Então, durante essa ocasião do lava-pés, da ceia pascal, um encontro que Jesus ele rompeu o protocolo tradicional da ceia pascal. Então a ceia pascal ela tinha todo um protocolo, tinha toda uma forma de ser, de acontecer. Jesus ele rompeu, Jesus quebrou esse protocolo. Então ele deu um novo significado, ele deu um significado único. Quando ele lavou os pés dos seus discípulos, o que ele faz? Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial, não pode faltar para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. O segundo subtópico fala sobre o desenvolvimento da história, que é a respeito do lava-pés. João capítulo 13, os versículos 4 e 5 vão dizer assim: levantou-se da ceia e tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, ou seja, ele pegou as mangas longas, as mangas largas das suas roupas, as roupas masculinas no caso, né, típicas daquela época, e amarrou-as no pescoço. Então pegou aquelas mangas e amarrou no pescoço. Isso significa cingir. Tem outras formas de cingir também. O versículo 5 diz assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. No caso aqui ele cingiu uma toalha. O que é cingir? Nesse caso a toalha ela era passada em volta da cintura. Tem outra coisa que a gente fala de cingir os lombos, né? Nesse caso aqui, ele cingiu-se, era um gesto de uma forma de estar preparado para o trabalho. Ele teve que se preparar, porque senão ele ia baixar com aquela roupa, aquelas mangas longas, como se fosse um vestido, né? Até os pés, ia ficar difícil trabalhar. Então ele precisava se cingir de uma forma que ele pudesse se movimentar para executar esse trabalho melhor. Então esse cingir permitia que ele tivesse as mãos e as pernas livres para poder realizar o trabalho do lava-pés, ou para lavar os pés dos discípulos. Quando ele chegou na residência, Jesus verificou que não tinha nenhum servo. Era necessário, nos tempos bíblicos, era comum o senhor da casa ter um servo disponível para lavar os pés dos convidados. Ou seja, esse servo ele era exclusivo para isso. Era, vamos dizer assim, o servo dos servos. Era o servo mais simples, mais humilde que tinha na casa. Nesse caso, quando ele pediu para os discípulos preparar a ceia da Páscoa, os discípulos se esqueceram desse servo, de contratar ou de pedir ajuda desse servo para poder lavar os pés dos discípulos. Jesus chegou, observou, não tinha nenhum desses servos. O que ele fez? Ele se tornou servo. Ele se tornou o servo dos servos, o mais humilde, o mais simples, demonstrando humildade, demonstrando como nós devemos ser, como nós devemos agir nessa terra. O terceiro subtópico fala sobre a mudança de paradigma.
Então, como anfitrião daquela ceia, Jesus era o anfitrião, não é isso? Ele não era o proprietário do lugar, mas o lugar foi cedido para ele e ele era o anfitrião. Então, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, ele surpreendeu os discípulos. O nosso Senhor, ele começou a ensinar através do lava-pés, que o caminho do reino de Deus, ele é trilhado com humildade. Através desse ato dele, ele ensinou o caminho da humildade a todos os seus discípulos naquele momento e a todos nós neste momento. Mateus 11, 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você percebe que Jesus é o único que pode dizer que é humilde sem perder a humildade? Se eu disser que sou humilde, você vai, esse camarada é exaltado, é cheio de si. Se você disser, as outras pessoas vão pensar dessa forma também. Mas Jesus é o único que pode dizer, eu sou humilde. Jesus pode dizer, ele é o único que pode dizer sem perder a humildade. Então ele mostrou que a humanidade representa a verdadeira, ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Então fica claro que o cristianismo ele só vai se tornar eficaz e ele só vai alcançar o propósito do reino de Deus se os valores ensinados por Jesus eles forem realmente praticados pelos seus seguidores, entre os quais destaca-se o quê? A humildade, que é o que nós estamos falando nessa lição especificamente. O resumo desse tópico diz que o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos seus discípulos é prático, atual e atemporal. Não tem um período específico, não foi só para aquela época. Não, é sempre, é constante. Segundo tópico fala sobre humildade implica autoconhecimento, eu conhecer a mim mesmo. É necessário para que eu seja humilde. O primeiro subtópico fala sobre conhecendo a própria natureza. Jesus ele tinha plena consciência de quem ele era. Ele entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e também como Mestre. Jesus sabia quem ele era. Desde quando? A partir de algum momento que ele começou a entender que ele era o próprio Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele foi gerado ali. Em algum momento da sua história ele começou a entender isso daí. Eu não sei exatamente quando, mas em algum momento ele começou a entender. No episódio de Lucas, quando ele fala que Jesus tinha 12 anos, que ele estava discutindo com os líderes, os doutores da lei, ali eu creio que ele já sabia quem ele era e qual era a sua missão. A partir dali mesmo, porque ele fala assim, quando ele é chamado a atenção, ele fala a respeito do seu pai. Não, eu tenho que fazer a obra do meu Pai, não é isso? A obra do Pai. Então ele já, naquele momento ele já sabia. Agora, que momento que ele tomou consciência, isso nós não sabemos. Particularmente eu não sei. Talvez você saiba, deixa aqui no comentário para nós então. João capítulo 13, versículo 3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Então ele sabia o que o Pai colocou na mão dele, ele sabia de onde ele tinha saído e ele sabia para onde ele ia retornar. Então nesse contexto, ele deliberadamente, abertamente, ele trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para poder ensinar os seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que nós conheçamos a nossa natureza, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Agora, por conta do pecado, nós temos dificuldade de nos submeter aos outros e também de nos humilhar. Frequentemente, nós preferimos olhar de cima para baixo, não é isso? Olhar de cima, normalmente é o ser humano, é coisa do ser humano. Raramente nós olhamos de baixo para cima, suplicando, demonstrando humildade. Então, dessa forma, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ele nos ensina a virtude da humildade. João 13,15 diz: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, da mesma forma que ele fez, nós precisamos fazer. Segundo subtópico, o exemplo deixado por Jesus. Pensa no verbo divino, no Filho de Deus, repleto de glória, repleto de poder, que abre mão da sua majestade para poder viver a experiência humana. Já parou para pensar nisso daí, nessa condição? Ele era o Rei dos Reis e Senhor, nunca deixou de ser. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e deixou a sua glória, deixou a sua majestade para poder viver uma experiência humana. João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e também de verdade. João capítulo 5, versículo 30 diz assim: não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Então, enquanto o verbo divino, como o verbo divino, ele se tornou carne e ele se uniu à nossa condição. Então, a compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus, ela traz para nós um significado ainda mais profundo nesse episódio do lava-pés. Deus encarnado lavando o pé de pessoas comuns. Olha só como é que é. O próprio Deus, ele se encarnou, ele se transformou em humano para poder lavar os pés de outros seres humanos comuns, seres humanos normais. Então, com este exemplo, não deveria ser difícil para nós servir aos outros, nos submeter à liderança de um modo geral, desviar nossa própria vontade em favor da vontade divina. Deveria ser alguma coisa natural para nós, deveria ser comum para nós. Porém, a nossa natureza pecaminosa, ela torna difícil a prática do serviço e também o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo ele faz esse apelo. Filipenses 2, os 5 e os 6. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento que houve nele precisa permear a nossa vida, precisa estar presente na nossa vida de contínuo. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O terceiro subtópico fala sobre o maior no reino de Deus. Jesus sabia a preocupação dos seus discípulos de quem era o maior. A discussão deles, em pelo menos duas ocasiões, foi essa aqui. Quem era o maior entre eles, entre os 12? Quem seria o maior? Lucas 22, do 25 ao 27, diz assim: E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa, como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Então, peraí. Aquele que é o maior estava fazendo o menor serviço, estava no nível mais baixo de humildade, no grau mais baixo, não de humildade, perdão, no grau mais alto de humildade, né? No grau mais baixo de serviço. Pensou? Já parou para pensar? Ele é o Rei dos Reis, Senhor, estava aqui servindo as pessoas, partilhando a ceia com eles, sentado na mesa juntamente com eles, depois levantou, lavou os pés de cada um deles, o próprio Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Pensa nisso daí. Porém, ele, sendo Deus, não reivindicou igualdade com Deus. Ele ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito o verdadeiro espírito entre eles. Qual é? O Filipenses 2,5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A repetição é para que nós possamos gravar, para que nós possamos entender, para ficar dentro da nossa mente escrito, tá? Especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro é o último, né? O primeiro tem que servir o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço. Nunca deve haver egoísmo nem interesses pessoais, que é o que mais tem nos últimos dias. E o resumo desse tópico diz que a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e dessa forma evitar a armadilha da soberba. O que evita a armadilha da soberba? A virtude da humildade na nossa vida. O terceiro tópico fala sobre humildade versus ostentação. Primeiro subtópico, uma competição silenciosa. Então Jesus ele estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e também de liderança. Lucas 9, 46 e 47 diz: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. Você prestou atenção nesse versículo aqui, como que ele é forte? Mas Jesus, vendo o pensamento dos seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. Olha o que Jesus viu. Jesus conseguiu ver o pensamento, o que passava dentro do coração de cada um deles. Aí pega o menino, coloca perto dele. Aí em Marcos 9:34 diz assim: Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Jesus tinha questionado, tinha perguntado, tinha falado para eles: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Eles ficaram quietos, mas Jesus sabia que era isso daqui. Quando ele coloca o menino no meio, ele diz as palavras assim: se vocês não se tornarem como um menino, como este menino,
jamais poderão herdar o reino de Deus. Então, precisa ser humilde como menino. Por que como um menino? Por que como uma criança? Por quê? Porque uma criança, ela, por mais que ela brigue, que ela arrume encrenca, que ela discuta, daqui a pouquinho, irmão, menos de uma hora, já fez amizade de novo, já está tudo certo, já é como se não tivesse existido problema nenhum. Isso é humildade. E a gente quando pede 5 reais emprestado, vou falar de 5 aqui, não vou falar de 10, não, vou falar de 5 aqui, tá bem pouquinho, né? Que para muitos não faz diferença nenhuma. Pede 5 reais emprestado e esquece de pagar. Irmão, imagine a briga, imagine a contenda que tem. E depois disso também, parece que nunca mais a amizade é a mesma, por causa de pouca coisa. Eu estou falando por causa de pouca coisa, tá? Não é só dinheiro, não. Tem várias coisas, objetos, qualquer coisa que aconteça, bens materiais, roupa, briga por qualquer coisa. E mesmo depois que resolve o problema, se é que resolve, né? Quando resolve o problema, o que acontece? Parece que a amizade já não é mais a mesma. Nós temos que ser humildes como crianças, como uma criança. Então já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no reino de Cristo. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre os seus seguidores. O que ele ensinou? Ele ensinou que se você quer ser grande no reino dos céus, seja um menor aqui na terra, no reino terrestre. Nós não vivemos num reinado, né? Mas aqui na terra, seja o menor aqui na terra, para que você possa ser grande no reino dos céus. Se quiser ser grande, seja pequeno aqui. Esse é o caminho para a grandeza lá no céu. Segundo subtópico, o caminho humilde de Jesus. Então, através desse episódio do lava-pés, o Senhor Jesus ele revelou que o caminho dos seus discípulos ele não se alicerça, ele não tem por base no sucesso material, ele não tem por base a notoriedade e ele também não tem por base a ambição. Mas o que ele tem, no que ele se alicerça? Na capacidade de servir o próximo de maneira humilde, de maneira simples. Então, o serviço amoroso e humilde, ele é característico da Igreja de Cristo. Não é da Assembleia de Deus, não é da Deus é Amor, não é da Igreja Católica, não é da Universal, não é da congregação cristã. Não. Ela é da Igreja de Cristo, a igreja das pessoas, dos cristãos, daquelas pessoas que vão subir no arrebatamento. Quem são essas pessoas? Vou dizer, quem é essa igreja? Essa igreja é aquela onde tem, dentro de cada uma dessas igrejas que eu falei, e dentro de outras também, pessoas que vão subir no arrebatamento. Jesus vai vir buscar a sua igreja e dentro das denominações, dentro das igrejas, tem muitas pessoas que irão subir nesse arrebatamento. Outras pessoas não. Dentro das mesmas igrejas, terão pessoas que vão subir e terão pessoas que vão ficar. Então a igreja de Cristo não é a igreja denominação, não é a igreja local. Não, a igreja de Cristo são as pessoas que compõem o corpo de Cristo. Como eu vou saber se eu vou estar lá? É só você ser fiel, você receber o selo da promessa, receber o Espírito Santo na sua vida, mantenha-se firme e constante até o fim. Pronto, você vai fazer parte dessa turma, dessa igreja, você já faz parte dessa igreja e no arrebatamento pode ter certeza que vai subir. Então o serviço amoroso e humilde ele é característico da igreja de Cristo, igreja de Cristo aqui na terra. Então, dessa forma não haveria espaço para quê? Para disputas, para fama e nem para ambição. Então, se o serviço amoroso, o serviço humilde, ele é característico da igreja de Cristo, não tem espaço para disputa, não tem espaço para fama, não tem espaço para ambição. Onde há disputa, onde há fama e onde há ambição, pode ter certeza que não é a igreja de Cristo. Mas eu faço isso. Então, você não faz parte da igreja de Cristo. Fulano faz isso, fulano não faz parte da... Pode dizer o que você está falando, não sou eu que estou falando. Está escrito. Se está escrito, quem sou eu para dizer o contrário? Então, por meio do exemplo de Jesus, a consciência dos discípulos ela foi despertada. Jesus deu o exemplo para que eles pudessem se despertar. Vem, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Jesus lavando os pés. Peraí, Jesus é o maior, está lavando o pé? Meu Deus, eu preciso me conscientizar disso, eu preciso saber que eu preciso trabalhar para ser o menor aqui, se eu quiser ser grande. Agora, se eu não quero ser grande, não tem problema. Eu quero ser grande aqui, vai ser pequeno no reino dos céus, não tem problema, né? Se não tem problema para você. João 13, versículos 13 e 14 diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então Jesus ele estava dizendo para eles: eu sou mestre e eu sou senhor. Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de senhor e fazem bem. Por quê? Porque realmente eu sou. Aí o 14: ora, se eu sou mestre e senhor, vos lavei os vossos pés, deveis vós também lavar uns os pés dos outros. Então olha só, já que ele deu o exemplo, sendo quem ele deu o exemplo, é para nós seguirmos este exemplo de humildade. Terceiro subtópico, um convite à humildade. Então, a vida e os ensinamentos de Jesus,
elas constituem um convite para nós aprendermos com ele sobre o quê? Sobre mansidão e também sobre humildade. Então a vida toda de Jesus, os ensinamentos todos de Jesus, eles nos ensinam a mansidão e a humildade. Todos os ensinamentos, toda a vida de Jesus, nós pegamos como base, não precisa ser as palavras que ele disse, não precisa ser os ensinamentos, mas o que ele viveu, fala sobre mansidão, fala sobre humildade. Aí também o que ele ensinou, fala sobre mansidão e fala sobre humildade. Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nesse sentido, nós somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas, da ambição, da ostentação, do egoísmo. Tira tudo isso aí, ambição, ostentação, egoísmo, tira tudo da sua vida isso aí. Somos chamados a partilhar os mesmos sentimentos que pautavam a vida e o ministério terreno do Senhor Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 8, de sorte que, novamente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a pior das mortes. Então, assim sendo, a lição do lava-pés, ela é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Enquanto existimos, enquanto estivermos nessa terra, temos que refletir o ensino do Senhor Jesus na nossa vida. Humildade, mansidão, temperança. O resumo desse tópico diz que a humildade não compete, ela coopera. Ela não vai contra, ela vai a favor. A humildade não busca notoriedade, ela busca servir, ela não quer aparecer, ela quer servir, ela quer trabalhar em prol, ajudar. A humildade não obriga, ela convida. E a conclusão dessa lição diz que nessa lição nós abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Dessa forma, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito e aquilo que também não nos diz respeito. Então, a humildade, ela se opõe a uma cultura de ostentação, ela se opõe à busca desenfreada pela fama e ela também se opõe a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, nós podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor Jesus, seguir o exemplo que Ele nos deu. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.